Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo curtinho, mas queria-vos apresentar aqui um equipamento novo, digamos que eu arranjei para a minha fotografia. Se vocês viram outros vídeos meus, sabem que eu já usava um Loupedeck Plus, o teclado grande, digamos assim, da Loupedeck, já era algo que eu usava, mas tenho vindo a reparar que tenho deixado de usar, não porque tenha algum problema com ele, nada disso, mas simplesmente porque, digamos que sai-me mais fácil, às vezes, ou com a pen de tablet, ou mesmo com o rato, puxar os sliders, do que propriamente estar ali à procura dos botões. Aquilo tem os botões todos, ou os knobs todos, digamos assim, mas sai-me mais fácil gerir dessa maneira. Portanto, tenho involuntariamente, digamos assim, deixado de usar. Portanto, o que é que eu fiz? Fui comprar outro Loupedeck, mas desta vez o Live S. É um Loupedeck, como vocês podem estar a ver, que só tem dois knobs e depois tem bastantes botões, digamos assim, que vocês podem configurar à vossa maneira. Já vem pré-configurado para certas aplicações e para o sistema operativo, e depois vocês podem obviamente mudar e pôr à vossa maneira. Se for muito honesto, eu comprei não só pelo Lightroom, comprei também por outras coisas que me dá imensos jeitos. Por exemplo, para gravar vídeo agora, eu ponho a gravar o som e paro o som e vejo aqui mexo em várias ferramentas ao mesmo tempo, carregando num botão, o que é super simples, até posso ajustar com os dois knobs que tem. Aquilo faz funções diferentes dependendo de onde é que vocês estão, se estão no, digamos assim, no sistema operativo ou se estão dentro de alguma aplicação que esteja pré-configurada. E especificamente na fotografia, porque é que eu comprei? Ora bem, uma das coisas que me atrasa sempre o trabalho no Lightroom, e eu já notei isso, é ir buscar os brushes, ou especialmente, por exemplo, imagine, vocês estão a editar uma foto e querem fazer um radial gradient, e depois querem um brush, e depois querem outro radial gradient, e depois querem um linear gradient, e depois querem um brush. Em muitas fotografias eu tenho mais de 25 layers de masks, digamos assim. Uma coisa que me chateava era estar a ir lá acima, escolher o círculozinho das masks e depois escolher, por exemplo, o brush ou o radial filter. Com o Loupedeck isto torna-se fácil porque vocês configuram um botão, brush, pintam. Carregam no brush, pintam o que querem novo. Carregam no radial filter, fazem o radial filter. Ou seja, faz-me um streamline grande do meu workflow, digamos assim, o que ajuda imenso ao trabalho, e não tenho o mesmo problema, digamos assim, do Loupedeck Plus que eu estava a ter, que era, aquilo tem 200 knobs, e eu honestamente, agora que já passei algum tempo sem usar, se olhar para ele já não sei onde é que é os knobs, por exemplo, do white, ou dos highlights, ou de exposure, já não faço a mínima ideia. São tantos que uma pessoa demora muito a decorar aquilo. Claro que uma pessoa que passa o dia inteiro a editar fotos, ok, se calhar passado algum tempo já sabe aquilo tudo de cor. Não é o meu caso. Eu também fotografo, também faço vídeo, também faço 360, também faço programação. Ou seja, o meu trabalho não é só aquilo, portanto acabo por perder um bocadinho ali a memória do que é o quê. Portanto, passando aqui ao Loupedeck Live, ou Live S neste caso, tem menos umas coisinhas, umas features, mas eu achei que para mim é o suficiente e eu queria que fosse portável, porque estou em trabalho híbrido, digamos assim, trabalho em casa e trabalho no meu escritório, depende do dia. Portanto, fui para o Live S e estou super contente. Consigo ter todas as funcionalidades que eu quero à mão. As que não estão, posso ir buscar e até as posso programar. Dá para pôr Active Scripts e tudo mais. Portanto, eu diria que é um sistema que me veio melhorar muito a vida, apesar de eu ter há pouco tempo, mas é um sistema que me veio melhorar bastante o meu workflow, veio-me facilitar bastante a vida, e estou bastante contente com a aquisição. Do Live para o Live S, o que é que se perde? O Live S só tem 2 knobs, o Live tem 6 e o Live S tem 1, 2, 3, 4 ecrãs. Cada bolinha que vocês puderam ter visto é um ecrã diferente ou não. Vocês podem configurar as bolas para fazer outra coisa, mas por norma são ecrãs diferentes, digamos assim.
no live tem 7. Não sei se precisar de 7, mas eu tenho os 4 configurados e é porque enchi, porque muito provavelmente nem sequer vou ao terceiro nem ao quarto. Mas pronto, falando aqui de coisas mais sérias, e também a poupança de dinheiro é bom, são para aí 100 euros de diferença, mais coisa, menos coisa. Portanto, achei que o live era o ideal para mim e sendo mais pequenino ainda, ótimo, que era mesmo isso que eu queria, porque assim meto no meu Messenger Bag com o portátil e siga para bingo, o rapaz vai contente à festa. Não, e acho que honestamente se eu tivesse que estar aqui e fazer um refer a alguém, eu diria que o Loupedeck Plus é ótimo, atenção, mas considerando o que faz e o que é preciso, ou seja, a learning curve e considerando também o tamanho, não é? Ou seja, os knobs todos e mesmo o tamanho físico, mas os knobs todos e não sei o quê, eu se calhar a 99% das pessoas fazia ou referia ou sugeria o Live Deck Live ou o Live S, dependendo do budget, tipo, se for para estar mais estático ou menos estático. Eu, para já, estou muito contente, funciona muito bem com o Lightroom, funciona muito bem com o Audition, é onde eu estou a gravar o áudio neste exato momento, funciona muito bem com o Photoshop, funciona muito bem com a suite da Adobe toda, funciona muito bem com programas de streaming. Eu não uso, mas experimentei com o OBS só para ver se estava tudo ok e tudo ok. E pronto, vocês podem configurar quase tudo, portanto é uma ótima ferramenta. E hoje o vídeo se calhar vai ser curtinho, mas não interessa. É aqui um post unsponsored, eu paguei, portanto não há cá, não estou a falar bem só porque fui sponsored, não, eu paguei pelo equipamento, portanto sim, vale a pena, testem se conseguirem, se virem algum por aí ou se algum dos vossos amigos estiver, testem, eu acho que podem se calhar ser um próximo investimento no vosso workflow, especialmente para quem edita muita fotografia, pode ser muito, muito interessante. E da minha parte estamos conversados. Obviamente, se tiverem perguntas, comentários abaixo, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e obrigado por terem visto mais um vídeo. Eu sei que foi super curtinho e tal, mas não pode ser sempre vídeos de 1 hora ou de 15 minutos, não é? Eu agora vou arrastar isto mais 15 minutos aqui, assim. Não vou nada. Obrigado por tudo e até à próxima.